Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje quem está aqui comigo é o repórter de política de O Tempo, Gabriel Ferreira Borges. Obrigada, Gabriel. Olá, Letícia. Obrigado pelo convite. E hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a presidente da Codenge, Luísa Barreto. Presidente, obrigada por nos receber aqui. Olá, Letícia. Olá, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Presidente, a gente tem falado muito da Codemig, falando dos ativos dela, que têm se tornado muito valiosos nessa negociação da dívida do Estado com a União. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse por que a companhia é tão valiosa, o que explica esse valor dela? Bom, muito obrigada pela pergunta, Letícia. É importante a gente explicar, até porque as pessoas não conhecem bem, porque são duas empresas, Codenge e Codemig. Por que elas têm tanto valor? É algo que fica na cabeça das pessoas. A Codemig, que é a empresa que, na verdade, ela surge primeiro, foi feita uma cisão em 2018, com a criação dessas duas empresas. Ela é detentora dos direitos minerários do nióbio. Então, já há algumas décadas, a Codemig tem uma parceria com a CBMM no município de Araxá, em que a Codemig é dona dessa mina e é feita a exploração do nióbio por meio de uma empresa que chama-se Comipa, que é 51% da Codemig, 49% dela da CBMM. E dentro do contrato que é estabelecido é que 25% do lucro desta operação em relação ao nióbio é de direito da Codemig. Então, essa exploração é feita pela Comipa e, na verdade, o ativo ele é desenvolvido pela CBMM. Então, a CBMM ela faz a transformação do mineral bruto em produto para venda ao mercado, né? O nióbio é um produto que ele compõe liga de ferro, ele tem outras várias utilizações. No ano passado mesmo foi lançado um novo produto, que é a bateria de nióbio. Então, a CBMM, que é a maior produtora, né, dos produtos de nióbio do mundo, ela tem 25% do lucro dela destinado à Codemig. Isso, por si só, traz muito valor à companhia. Aí, para além disso, a Codenge tem uma série de imóveis, ativos imobiliários no estado. Então, a Codenge é dona, por exemplo, do Expo Minas em Belo Horizonte, é dona do Minas Centro também em Belo Horizonte, é dona do Grande Hotel em Araxá, uma série de distritos industriais estado afora. Então, a gente tem ativos imobiliários, tem participação em outros negócios, enfim. Então, são empresas que têm muito valor, mas sem sombra de dúvidas. O principal negócio que confere mais valor a essas duas empresas é o ativo do nióbio em Araxá. Presidente, em uma audiência pública que a senhora foi na Assembleia de Minas, a senhora deixou muito claro que não vai chutar valores para estimar o valor de mercado da Codemig, justamente porque isso cabe ao BNDES fazer de acordo com a regulamentação do Propag. Mas eu gostaria de entender assim, se já há um estudo em andamento para fazer essa avaliação de mercado da Codemig e qual que é o prazo para ele ficar pronto e os critérios que estão sendo levados em consideração para essa avaliação. Perfeito, é muito importante. A gente teve um estudo realizado no ano de 2023 pela Goldman Sachs. Ele apontava que o negócio nióbio ele vale algo entre 4 e 5 bilhões de dólares. Esse estudo foi feito em 2023, ele precisa ser atualizado. Por que ele precisa ser atualizado? O mercado muda muito. O mercado nióbio é um mercado com muitas perspectivas. Quando a gente fala que no ano passado foi lançado um novo produto, por exemplo, a bateria do nióbio, só ela pode trazer mais valor a este negócio que a gente tem em parceria com a CBMM. Então, seria necessário, de toda sorte, nós fazermos uma nova avaliação, até porque aquele processo que foi feito em 23 não era um valuation, né, não era uma avaliação do valor da companhia, mas uma perspectiva, um estudo de mercado sobre o valor do ativo minerário da Codemig. Agora, a gente já contratou, nesse ano, a Goldman Sachs para um novo estudo do valor da Codemig. A nossa perspectiva é que ele esteja concluído em 30 de outubro. Nós nos preparamos, né, quando fizemos a contratação da Goldman Sachs, para que a gente tivesse a valoração da empresa no prazo que estava estabelecido na lei de apresentação dos ativos empresariais em 30 de outubro. Esse é o prazo da legislação. A gente sabe hoje que o BNDES tomará um tempo maior, mas nós já estávamos preparados, né, para ter essa avaliação em 30 de outubro. Mas esse processo começa já a ser feito, a Goldman Sachs já está contratada, já está avaliando várias questões em relação à empresa, mas a valoração final depende ainda de uma negociação que está em curso de eventual ampliação do contrato com a CBMM. Esse contrato que eu citei na primeira pergunta, ele é um contrato que ele tem 7 anos ainda à frente, ele vai até 2032. Ele é o que traz mais valor à companhia. E é muito claro que quanto mais tempo eu tenho de garantia de recursos em relação à empresa, maior será a sua avaliação. Se eu tenho 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quanto mais tempo,
mais valor eu tenho, porque minha perspectiva de recebíveis, de ingresso de recursos garantidos é maior no tempo. Então, nós temos essa negociação em curso. A valoração final da companhia depende ainda de se fechar essa negociação, de entendermos se teremos ou não um contrato maior, para que a gente tenha o valor efetivo da companhia, considerando esse que é o seu principal ativo. E os critérios do estudo atual, por exemplo, são diferentes do estudo que foi feito em 2023? Tem alguma mudança, presidente? O mais importante é isso. O estudo de 2023, ele não era uma avaliação do valor da companhia. Ele avaliava, em relação a discussões gerais, né, uma série de discussões, em relação ao ativo nióbio, opções. Então, assim, o que vale mais? O minério, o direito minerário em si, uma eventual venda da companhia, numa eventual venda da companhia, quanto se podia apurar. O estudo mostra isso, que para mim já seria claro de toda forma, mas que ter mais tempo de contrato traz mais valor à companhia. Então, o estudo ele era um estudo com outro objetivo, mas fazia, sim, essa perspectiva de valores. A gente tem agora clareza de qual vai ser a metodologia que o BNDES vai utilizar. Nós vamos usar a mesma metodologia para que a gente tenha um estudo nosso para comparar com o BNDES e ter certeza que o valor que eles chegam é um valor justo para Minas Gerais. É muito importante isso para a gente. Né? A gente não pode deixar que qualquer questão, seja ela técnica, política, interfira que Minas Gerais apure um valor justo sobre o seu principal ativo. Então, esse estudo aí precisa de ser feito para contemplar a metodologia que o BNDES já nos informou que vai usar, para contemplar essa mudança nas perspectivas de mercado. Então, avaliar como está o mercado do nióbio hoje, como estão as questões cambiais hoje, avaliar também esse tempo nosso de contrato, se chegarmos a um contrato de maior prazo. Na última semana, o vice-governador Matheus Simões enviou ali para o governo federal um ofício perguntando se a União tem interesse na Codemig. A senhora já sabe se já tem algum retorno, alguma resposta? Ainda não teve uma resposta do ofício. A gente sabe que é um ativo que, a princípio, há sim interesse da União, porque é um ativo que ele tem uma relativa segurança. Porque quando a gente fala, né, assim, esse ativo ele é remunerado por 25% do lucro da CBMM. Nunca no tempo não houve lucro. Né? Então, assim, hoje a operação da CBMM e essa parceria é uma parceria de êxito. No tempo, a gente sempre conseguiu aferir bons rendimentos, bons recursos para Minas Gerais por meio desse contrato. Então, a princípio, o que nós entendemos é que é um ativo de pouco risco e, por isso, há um interesse do governo federal. Mas ainda não responderam. Não deram resposta firme sobre a vontade de ter esse ativo, nem sobre uma das questões, né, se o governo federal teria interesse em ter uma parte menor do que o controle acionário. O decreto hoje fala em controle acionário necessariamente. Enfim, então a gente ainda aguarda a formalização dessa resposta. Um dos questionamentos, se eu não me engano, presidente, do vice-governador ao governo federal foi justamente se a União, por exemplo, até aceitaria uma sociedade com o Estado mantendo parte majoritária ou acionária da companhia. Por exemplo, isso a senhora acredita ser uma hipótese nesse processo todo? Acha que é uma possibilidade isso acontecer? Nós não sabemos o retorno da União, então é difícil falar pela União. Né? Assim, da nossa parte, do governo de Minas, o que a gente observa é que nós temos um ativo que tem um valor que sabemos. Só considerando essa projeção de 4 a 5 bilhões de dólares, nós estamos falando de um ativo que tem um bom valor. A depender da negociação dos demais ativos com a União, talvez esse ativo não seja necessário entrar na sua plenitude. Até porque a intenção do governo de Minas é se chegar a 20%, né, conseguir construir uma carteira de um pouco mais de 20% do valor da dívida para eventuais negativas da União, mas não faz sentido, até considerando o texto da lei, colocar mais do que 20% na negociação final. Então, pode ser que não seja necessário ingressar com o valor completo da Codemig. Nesse caso, aplica-se essa lógica questionada no ofício de uma eventual parceria, de se ter a União junto com o governo de Minas. Isso para a gente é algo que pode fazer sentido, sim. Transferir ali parte do lucro para poder abater parte da dívida é uma proposta viável? Bom, quando a gente observa o decreto, ele não fala especificamente na possibilidade de ter um ativo que seja o fluxo de recebíveis no tempo. Tá? Esse não é um ativo que está hoje delimitado no decreto do PROPAC. Podemos sim conversar com a União sobre isso. A gente sabe que, eventualmente, falar do fluxo, ele tende a ter um valor menor do que o ativo em si. Né? Assim, quando a gente pensa
uma empresa, o recebimento que ela vai ter no tempo não pode valer mais do que a empresa em si, né? Então, é muito importante que a gente entenda como a União vai avaliar, e qual vai ser a perspectiva que gera mais valor para o Estado de Minas Gerais, né? O que gera mais ganhos ao governo de Minas Gerais, e não ao governo, né? Ao Estado em si. Essa é a perspectiva que vai ser sempre observada. Presidente, como a senhora já citou, a renovação do contrato com a CBMM é fundamental para dizer qual que é o valor real da Codemig, né? A CBMM, nas conversas prospectivas que vocês já tiveram, já sinalizou se ela tem interesse em renovar esse contrato e se por quanto tempo esse contrato ele poderia ser renovado? Bom, sim, nós já tivemos um retorno da CBMM de que há um interesse numa negociação, até porque, de fato, a parceria é exitosa. Eu falo que a parceria é exitosa, só foi exitosa para todos. Eu entendo que é exitosa para Minas Gerais e é exitosa também para a companhia. Mas estamos ainda em tratativas, não tem nenhum ponto contratual fechado, né? Assim, então, a gente teve as primeiras conversas que são exploratórias. Na última semana, o vice-governador ele assinou um ofício direcionado ao Conselho de Administração da empresa, né, solicitando uma negociação formal em relação à CBMM. Era importante essa formalização, que veio agora só, né, até por conta da data de criação do comitê gestor do Propag, que é presidido pelo vice-governador, e agora avançaremos nessas conversas com a CBMM. É importante falar que é uma negociação comercial, e uma negociação comercial bastante estratégica, porque a gente tem aqui na mesa um contrato, um negócio que vale alguns bilhões e que só será feito se for vantajoso para Minas Gerais. Nós não faremos um novo contrato, né, não traremos mais prazo nessa parceria se for de uma forma que não traga efetivos ganhos para Minas Gerais. E neste processo de negociação, nós temos, né, observando os nossos interesses, que resguardar um pouquinho da nossa estratégia negocial para que a gente saia com o melhor resultado ao final dessa negociação com a CBMM. Já dá para poder falar o que poderia ser um contrato um pouco mais vantajoso para o Estado? Eu preciso, nesse momento, efetivamente, eu tenho perspectivas do que pode ser mais vantajoso, mas eu não quero abrir isso porque é uma negociação que eu preciso que ela aconteça nos tempos e movimentos corretos, né? Do outro lado, a empresa está observando também o que vai ser mais vantajoso para ela, né? Então, a gente tem um interesse em negociar, mas a gente quer chegar no melhor formato para Minas Gerais. Isso é muito importante. E eu falo com muita tranquilidade, negociações complexas, elas precisam, né, de algum nível de reserva, de algum nível de estratégia sendo traçada dentro de casa para você ir depois para a mesa, sob pena de não se chegar no melhor acordo, né, no melhor acordo possível. Eu falo isso, tenho muito orgulho de ter coordenado aqui no âmbito do governo do Estado, enquanto estive na Secretaria de Planejamento e Gestão, 2 dos acordos mais complexos feitos por esse governo, que foram justamente os acordos de Brumadinho e de Mariana. Então, a gente sabe, né, assim, negociar com empresas não é simples. Eu tenho bastante experiência já nesse ponto. Entendo que chegamos, nos 2 casos, Brumadinho e Mariana, em acordos muito exitosos. Dentro da possibilidade, acordos são sempre acordos possíveis, mas acordos muito exitosos para Minas Gerais. E eu tenho segurança que, conseguindo aquilo que a gente vislumbra, a gente pode chegar em novo acordo bastante exitoso para Minas Gerais. Presidente, em relação até a esse contrato, por que, por exemplo, a Codemig e o governo do Estado, de certa forma, estão optando por renová-lo por oportunidade de negócio, que é aquele modelo previsto, né, na lei das estatais, e não com uma nova chamada pública, com uma concorrência internacional, conforme defendem algumas pessoas? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que observar são os tempos e movimentos dessa conversa, né? Nós temos que fazer uma negociação com a União, cujo prazo está estabelecido em lei e em decreto. A gente tem que apresentar um ativo até outubro, né? A gente tem um prazo em junho para fechamento, junho do próximo ano, total dessa negociação, e temos o tempo do BNDES de fazer a avaliação, que será de aproximadamente 9 meses, tão logo seja contratado efetivamente. Eu tenho hoje um contrato com a CBMM que ele está vigente por mais 7 anos. Não faz sentido eu rescindir esse contrato agora. Tem cláusulas que protegem a empresa em relação a isso, até porque, quando a gente está falando de um negócio de mineração, você tem um plano de lavra, né, você tem investimentos que são feitos em uma perspectiva de planejamento. Eu encerrar este contrato agora, para fazer um novo contrato, eu vou ter cláusulas que me penalizam na rescisão. Então, hoje, terminar esse contrato mais cedo significa diminuir o valor da companhia. Por outro lado,
não fazer uma negociação, e mais uma vez, ela só vai ser fechada se for vantajosa, pode agregar valor à companhia numa negociação que precisa acontecer nos tempos que estão estabelecidos nos regulamentos, né, na lei e no decreto. Então não há como se falar em fazer um leilão internacional neste momento. Ele é inviável, porque eu tenho um contrato em andamento. Eu poderia esperar para que a União fizesse? Pode, isso não é vedado. Agora, eu apuro menos valor para um ativo que é importantíssimo para Minas Gerais. A gente quer apurar mais valor nesse ativo porque Minas Gerais quer solucionar a questão da dívida, que é uma questão estrutural, uma questão que pesa para o nosso Estado já há muito tempo, uma dívida que é antiga, porque por ano são retirados bilhões de reais que deveriam estar sendo aplicados em políticas sociais, políticas para as pessoas, né, em melhorias em saúde, segurança, educação, estrada. Esse dinheiro é direcionado para a União. Esse dinheiro não fica em Minas. É por isso que a gente quer fechar essa negociação. Essa negociação é benéfica. Essa negociação é importante para Minas Gerais, no curto, no médio e no longo prazo. Para eu fazer ela, eu tenho que ter o melhor formato possível. Para isso, eu tenho os tempos e movimentos que são necessários. Não há que se falar em encerramento de contrato, uma licitação internacional nesse momento. Isso não fecha dentro dos prazos que estão estabelecidos. Presidente, recentemente gerou alguns questionamentos ali jurídicos por conta da sua nomeação na Codemig, né? Por conta da sua participação na última eleição, por conta também da sua atuação na Secretaria de Planejamento. Existe alguma instabilidade nesse sentido na sua permanência? Não, entendo que não há qualquer instabilidade. Nós tivemos uma liminar que caiu poucos dias depois, né? A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, né? Pelo presidente do Tribunal de Justiça, fala inclusive que eventuais movimentos que poderiam me tirar da companhia só podem ser feitos após o trânsito em julgado da ação. Agora eu queria falar de forma muito tranquila, né? Assim, eu sou uma pessoa técnica, eu sou uma pessoa de carreira, eu estou no governo de Minas há mais de 16 anos, eu sou administradora pública, formada pela melhor escola de administração pública do país, nas avaliações do MEC já há diversos anos, e eu vim para cá para fazer um trabalho técnico. Meu trabalho não tem nada de eleitoral. Eu assumi o cargo de secretário de Planejamento a partir de uma formação técnica. A lei não impede que alguém que tenha ocupado o cargo de secretário e que seja de carreira vá para uma empresa estatal. Eu participei de uma eleição municipal, a empresa está no âmbito estadual, não há esse tipo de vedação. E, mais uma vez, o meu trabalho aqui é técnico, minha missão aqui é técnica, eu não estou aqui numa missão política, eu estou aqui numa missão técnica de ajudar o governo de Minas Gerais a valorizar o seu principal ativo numa das negociações mais importantes que esse governo teve na história, né? A chance de solucionar o problema estrutural mais grave que Minas tem há décadas. Minha função aqui é técnica, é para isso que eu vim para cá, não foi qualquer outra motivação que não ajudar o Estado a organizar essa empresa, que é uma empresa relevante, importante, para fins de adesão ao Propag. Então eu estou muito tranquila. A decisão da Justiça demonstra isso. Ela foi corroborada, né? Na verdade não é que ela foi corroborada, mas tem parecer do Ministério Público de Contas que demonstra também, né, com clareza, que não há qualquer vedação em relação à minha nomeação para Codemig. Infelizmente, esse é um processo político, ele não é técnico. A senhora não acha que a candidatura no ano passado também vai, de certa forma, de encontro a isso, presidente? Sobre esse argumento de que é um trabalho... É um trabalho técnico, assim, mas de certa forma a candidatura também não dá margem para esses questionamentos que poderia ser uma nomeação política? Olha, eu estou muito tranquila quanto às motivações da nomeação, estou muito tranquila quanto ao meu papel que eu tenho adotado aqui. Eu tenho feito um trabalho eminentemente técnico. A minha candidatura no ano passado para uma eleição municipal, ela não tem qualquer relação, e é muito importante, Gabriel, quando a gente observa as leis, né, as leis elas têm um propósito. Para que as leis, elas sempre tentam responder a uma questão. A lei ela é colocada, né, nesse caso, uma vedação de indicação política em eleições de candidatos ou de pessoas que estiveram na estrutura de campanhas, né? A lei, na verdade, fala de pessoas que participaram da estrutura de campanhas políticas, para que se evite, né, que seja feito qualquer tipo de pagamento, recompensa de quem participou de campanha por meio de uma nomeação em uma empresa estatal. Eu fui secretária de Planejamento por 4 anos.
Acho que ninguém tem dúvidas de que o governo não tinha qualquer tipo de dívida comigo, de débito comigo, não tinha nada a pagar me trazendo para uma empresa pública. Eu retornei ao cargo de secretária após a eleição, porque eu estava ali numa função técnica. Essa foi minha atuação durante todos os 6 anos de governo Zema. Eu fiquei 2 anos como secretária adjunta de planejamento, depois fui secretária de planejamento por 4 anos, fazendo um trabalho técnico. Meu trabalho sempre foi técnico. Eu tenho uma participação nas eleições, mas a eleição de Belo Horizonte, que eu participei na condição de candidata a vice-prefeita, não interfere em nada na Codenge. Né? Não havia ali, eu não estou numa empresa pública, do município. Não há qualquer tipo de troca em relação a apoios. Eu não passo a apoiar um governo A, B ou C por conta de um cargo estatal, que é algo que a lei busca preservar, né? Que a pessoa não, olha, era candidata, apoiou o outro, mas aí com isso conseguiu uma vaga. Não é essa a perspectiva. Eu sou pessoa técnica. Eu assumi o cargo de secretária de planejamento por ser técnica. Essa foi minha vida inteira. Assim, todos os cargos que eu ocupei pela minha formação. E todos eles, o que eu demonstrei foi muito trabalho, um trabalho sempre sério, um trabalho sempre demonstrando aquilo que pode ser feito, buscando viabilizar soluções para o governo que participei. Não participei só desse governo porque sou uma pessoa técnica e de carreira, e sempre, sem deixar interferir qualquer questão política no meu dia a dia de trabalho. Com a possibilidade ali da Codemig ser federalizada, a senhora já pensa ali num futuro, e até falando em uma candidatura, se é uma vontade da senhora, né, no futuro, em 2026, alguma outra questão? Eu não tenho hoje qualquer perspectiva eleitoral, não vou participar de eleições no próximo ano, isso não está no meu horizonte, mas eu também, Letícia, não estou preocupada com qual vai ser meu futuro profissional, uma vez acontecida a federalização, não federalização, até porque eu entendo que quando a gente começa a pensar na nossa própria, em como serão nossos próximos passos, a gente corre o risco de se contaminar nessa discussão pelos interesses privados. Eu não tenho qualquer interesse privado nessa negociação, eu não tenho qualquer interesse privado que eu vou colocar acima do que é o principal aqui, que é apoiar Minas Gerais na solução de um problema estrutural. Não posso deixar, né, que uma vontade minha de ocupar cargo ou de não ocupar cargo, não é isso que está aqui em discussão. Se amanhã a União, a Codenge for federalizada e ela passar a União e eu tiver que deixar esse cargo, sairei com toda a tranquilidade. Eu estou aqui para cumprir uma missão. A missão de ajudar Minas Gerais a passar por esse processo importante de resolver um problema estrutural, que é o problema da dívida. Presidente, tem uma nova candidatura à Prefeitura de BH, que nem foi 2020, por exemplo? Não tenho. Eu realmente, participei, eu falo isso com muita tranquilidade, eu participei de 2 eleições, 2020 e 2024, por uma vontade de ajudar. Eu acho que sou belo-horizontina, vejo a cidade, como falei várias vezes durante esses momentos eleitorais, uma cidade que precisa, e poderia ser muito mais, precisaria de mais coisas sendo feitas, mas eu tenho essa vontade de ajudar, mas eu entendo que, de fato, eu me encontro melhor no trabalho técnico. Então, participei por essa vontade de ajudar, mas não está na minha perspectiva. Eleições, definitivamente, vocês não me verão nas urnas em 2026, em 2028 também não. Presidente, já caminhando para o final, a senhora já está há 4 meses à frente da Codenge. Além do NIOB, né, quais são os principais projetos da companhia? Bom, a companhia, como eu coloquei, ela tem uma série de outros ativos que precisam ser bem trabalhados, né, os ativos imobiliários, mas a companhia também, nos últimos anos, ela tem se direcionado bastante para fazer projetos que contribuam com o desenvolvimento de Minas Gerais, né? Esse é o grande negócio da Codenge, fazer Minas crescer, ajudar Minas a crescer. A gente tem trabalhado muito com os projetos em torno dos temas de concessões, parcerias público-privadas. Lançamos, no último mês, o projeto chama Cidades Parceiras, para que a gente possa apoiar municípios a realizarem projetos em PPPs nas áreas de saúde, educação, mobilidade e tantas outras áreas. Nós temos atuado apoiando o governo de Minas Gerais em projetos relevantes. Hoje mesmo o governo de Minas Gerais vai lançar um projeto do Complexo Hospitalar Padre Eustáquio, né, o edital publicado hoje, que é um projeto que foi estruturado pela Codenge. A Codenge atua com um grande braço de estruturação de projetos. Temos conseguido atrair parcerias, né, de Banco Mundial, do Banco Interamericano. Então a gente atua com os melhores e vamos sempre seguir neste propósito de apoiar Minas Gerais para que o Estado continue sempre a crescer. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui, sempre muito bem-vinda também a falar outras vezes.
Eu agradeço pela oportunidade, foi um prazer e contem sempre comigo. Obrigada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.